Mais uma vez, boa noite a todos. O capítulo de hoje é o capítulo 7, Bem-aventurados pobres de espírito. E eu convido a todos para fecharem seus olhos, acalmarem seus corações. E neste momento, vamos nos unindo aos nossos mentores, aos mentores deste trabalho, aos mentores desta casa, Centro Espírita Luz do Caminho, aos mentores da Aliança Espírita Evangélica, e junto com eles vamos nos unindo aos irmãos da higienização, pedindo que faça a higienização de toda a casa, desde o portão de entrada até os fundos, todo o piso térreo, todo o piso superior, os lares que estão conectados nesse momento, online, que também seja feita a higienização, retirando todos os miasmas, todas as forças contrárias à paz e tranquilidade. Na certeza deste auxílio agradecemos e neste momento nos unimos aos irmãos da proteção, formando um anel luminoso, protegendo, amparando, guardando todo o trabalho a ser desenvolvido, assim como todos os lares. Na certeza deste auxílio agradecemos e neste momento vamos nos unindo às fraternidades amigas e assim chegando a Ismael, anjo encarregado da evangelização do nosso Brasil, que possamos contribuir, levando o Evangelho a quem se aproximar, mesmo que virtualmente, com palavras, com mensagens, mas principalmente com atitudes de amor, de respeito, de boa vontade. E agradecidos a Ismael, chegamos a Maria, Mãe de Jesus, e a ela agradecemos pela proteção, pelo amparo, pelo auxílio e pelo dia de ontem. Parabenizamos todas as mães e neste momento que o manto de luz possa cobrir todo o planeta Terra e junto com Maria chegamos a seu Filho Jesus, o nosso Mestre. E ao Mestre Jesus agradecemos pelo caminho do Evangelho. E com o Mestre Jesus vamos em direção ao Pai. E ao Pai agradecemos por mais uma vez estarmos reunidos em seu nome, pela oportunidade de trabalho, pela oportunidade de aprendizado. E agradecemos com a prece que Jesus nos ensinou em pensamento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair ante as tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, porque teus são reino, poder e glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Todos bem? O capítulo de hoje, como eu disse no início, é o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. O que se deve entender por pobres de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. São Mateus 5, 3. Quando a gente lê, essa frase, a gente imagina que o que são pobres de espírito? Na realidade, a gente vem aqui lendo e entendendo
que pobre de espírito, a incredulidade se diverte quando esta máxima, bem-aventurados os pobres de espírito, que como muitas outras que não compreende. Por pobres de espírito, entretanto, Jesus não entende os tolos, mas os humildes, e diz que o reino dos céus é destes e não dos orgulhosos. Então, quando a gente fala pobres de espírito, a gente acha que são pessoas que não têm conhecimento, que não têm, mas na realidade Jesus diz aqui daqueles que são humildes, eles sim são o que Jesus quer. Os homens cultos e inteligentes, segundo o mundo, fazem geralmente tão elevada opinião de si mesmos e de sua própria superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de sua atenção. Essa tendência a se acreditarem superiores a tudo leva-os muito frequentemente a negar o que, sendo-lhe superior, pudesse rebaixá-los e a negar até mesmo a divindade. Então a gente vê que ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus ensina que ninguém será nele admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio acreditar mais em si mesmo do que em Deus. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele nos afastam. Pois a humildade é uma atitude de submissão. Então, quando a gente não aceita a vontade de Deus, né, a gente não acredita, a gente está sendo orgulhoso. A gente está indo contra o que Deus está colocando. Então, nós estamos sendo orgulhosos. Agora, aquele que aceita a vontade de Deus, que entende, então ele é humilde em aceitar a palavra de Deus, a vontade de Deus. Tá? E tem o item que a gente fala aqui: quem se elevar será rebaixado. Naquela hora chegaram-se a Jesus os seus discípulos, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles e disse: na verdade vos digo que se não fizerdes como meninos, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno como este menino, esse será o maior no reino dos céus. E o que receber em meu nome, um menino como este, a mim é que recebe. Então, a gente vê que tem que ter humildade, tem que ter aceitação com a vontade de Deus. E aqui, por que ele dá o exemplo da criança? Porque a criança, não é que a criança não tenha a maldade que a criança, só que a gente não sabe que conforme a gente reencarna, a gente tem as nossas dificuldades, os nossos defeitos, mas quando crianças, até 7 anos, a criança está mais ligada no plano espiritual. E a criança, ela, de início, ela justamente para que ela consiga receber a orientação dos seus pais ou daqueles que são responsáveis, ela não está ainda com essa maldade desperta. Então ela é simples, ela é mais humilde. Então por isso ele coloca o exemplo da criança, que está pronto a aprender, que está pronto a aceitar, né? Então ele coloca isso da criança, que deve se colocar como uma criança. E aconteceu que, entrando Jesus num sábado na casa de um dos principais fariseus, a tomar a sua refeição, ainda eles o estavam observando. E notando como os convidados escolhiam os primeiros assentos à mesa, propôs-lhe esta parábola: quando fores convidado a alguma boda, não te assentes no primeiro lugar, porque pode ser que esteja ali outra pessoa, mais autorizada que tu, convidada pelo dono da casa, e que vindo este, que te convidou a ti e a ele, te diga: dá o teu lugar a este, e tu, envergonhado, vás buscar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima. Servir-te-á isto então de glória, na presença dos que estiverem juntamente sentados à mesa.
porque todo que se exalta será humilhado e todo que se humilha será exaltado. Então aqui é justamente a humildade, né? Então às vezes a gente acha que a gente tem que estar em determinado lugar, que a gente, não, é lá que eu quero, primeiro lugar, é o melhor lugar, mas pode ser que aquele lugar não seja o da gente, né? E ali outra pessoa esteja preparada para sentar ali e a gente vai ser obrigado, se a gente estiver sentado ali, vai ter que ser convidado a mudar de lugar, né? Então que a gente tenha a humildade, aqui mostra aqui a humildade, a aceitação, a compreensão, né? Das situações onde a gente se encontra, né? Então a gente aceitar, a gente compreender e a gente buscar ser humilde, né? Aprender a se colocar no lugar do outro, a compreender a situação e deixar que, se for necessário, o outro venha chamar, né? Justamente, essas máximas são consequências do princípio da humildade, que Jesus põe incessantemente como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele toma o menino como exemplo da simplicidade de coração e diz: todo aquele, pois, que se fizer pequeno como este menino, será o maior no reino dos céus. Ou seja, aquele que não tiver pretensões à superioridade ou à infalibilidade, ou seja, né, aquele que se acha. Então a gente não pode se achar o melhor, o bom. Quem está se achando, já era. O mesmo pensamento fundamental se encontra nesta outra máxima: aquele que quiser ser o maior, seja o que vos sirva, e ainda nesta: por quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Então, para ser o maior no reino de Deus, a gente precisa ter humildade, né? Quando fala aqui em se humilhar, é nesse sentido da gente compreender, aceitar, entender a vontade dele. É fácil? Não, porque nós somos ainda imperfeitos e muito. Com certeza, todos nós, em várias situações, a gente se coloca lá sentadinho na primeira cadeira, achando que é o melhor. E aí a gente é convidado a se retirar, né? E aí vai até passar vergonha, né? Ixi, né? Mas todos nós, com certeza, já passamos por situações assim. Porque ainda temos os defeitos. Estamos aqui no mundo de provas e expiações, como a gente vem falando. Mas é o ideal, é que a gente busque a humildade, que a gente compreenda a dificuldade do outro, que a gente se coloque no lugar do outro, para não julgar, para não querer ser o melhor, né? O Espiritismo nos mostra outra aplicação desse princípio nas encarnações sucessivas, onde aqueles que mais se elevaram numa existência são abaixados até o último lugar na existência seguinte, se deixaram dominar pelo orgulho e a ambição. Não procureis, pois, o primeiro lugar na terra, nem queiras sobrepor-vos aos outros, se não quiserdes ser obrigado a descer. Procurai, pelo contrário, o mais humilde e o mais modesto, porque Deus saberá vos dar um mais elevado no céu, se o merecerdes. Então não é aqui que nós vamos ser reconhecidos pela nossa humildade, pela nossa aceitação. É no reino dos céus. Aqui, entre nós, né, encarnados, a gente tem que buscar ser, né, como ele diz, o mais humilde, né? E essa humildade, aqui não fala em termos de condições, né? Porque a gente, quando fala em humildade, a gente pensa, aquela pessoa é humilde, aquela pessoa não tem posses. Não é isso. A humildade aqui está falando em aceitação, em saber aceitar, em saber acolher, em saber ajudar, em saber repartir. A humildade aqui é essa.
né? Muitas vezes a gente vê uma situação na rua, em casa, no trabalho, e a gente se acha, né? A gente fala, ah não, mas se fosse eu faria assim, porque eu sei fazer. E muitas vezes não é assim, né? A pessoa está fazendo o melhor que ela pode, naquele momento. E a gente precisa compreender isso. Nós temos essa aceitação ainda? Ainda não, mas é um treino. A gente busca essa aceitação, essa humildade, essa compreensão das nossas dificuldades e, consequentemente, as dificuldades do outro, né? Porque assim como todos temos dificuldades, né? Então, mas eu tenho a minha visão e o outro tem a visão dele. Eu preciso tentar me colocar na visão do outro e o outro no meu lugar, para compreender, para aceitar aquele momento, o que está acontecendo, né? Então isso é um treino, não é um estalinho de dedo que eu falo, a partir de hoje eu não vou mais julgar, a partir de hoje eu não vou mais criticar. Mentira, porque nós somos imperfeitos. Há quantas encarnações nós estamos aqui, estamos errando, mas se a gente já tem a consciência, já sabe, já percebe que está errando, a gente já tem o início da mudança, né? O que a gente tanto fala aqui da nossa reforma íntima, né? Então já tentar melhorar, tentar aceitar as dificuldades, as imperfeições que temos no dia a dia. Como eu disse, é fácil? Não, por isso nós estamos treinando. É igual a pessoa, né, o atleta. É fácil a vida do atleta? Com certeza não. Ah, ele ganhou medalha, ah, ele ganhou isso, ah, ele ganhou aquilo, ele viajou. Ótimo, mas quanto ele se esforçou para chegar naquilo? Quanto sacrifício, quanta dor ele passou para chegar naquilo lá, naquela medalha, naquela vitória. Então nós estamos aí, como uns atletas, tentando também. Uma hora dói mais, uma hora dói menos, mas nós precisamos seguir em frente, não podemos desistir. Que bom que nós estamos hoje aqui reunidos, em vez de estarmos em casa assistindo um jornal, uma TV ou alguma outra coisa. Nós estamos aqui reunidos, tentando entender um pouquinho das palavras de Jesus, né, dos ensinamentos dele. E o que eu tinha para trazer hoje é isso, né? Peço que leiam em casa, vou repetir, é o capítulo 7, hoje foi do item 1 ao 6, onde bem-aventurados os pobres de espírito, que cada um tem a sua interpretação, né? E nesse momento eu convido a todos para fazermos as nossas vibrações, onde nós vamos doando o melhor que nós temos, a melhor energia, né, dos nossos corações, com os nossos pensamentos, chegando aos locais onde há necessidade. Então convido a todos a fecharem seus olhos, a deixarem fluir de seus corações boas energias, para que essas energias possam ser armazenadas pelo plano espiritual e encaminhadas onde houver maior necessidade, tanto no plano físico quanto no plano espiritual, que possam ser levadas aos hospitais, principalmente nos leitos terminais de UTIs, oncologias e tantos outros, que possam chegar a todos os trabalhadores desses locais, médicos, enfermeiros, assistentes, auxiliares, manutenção, cozinha, motoristas, que todos possam fazer o seu trabalho com amor, com respeito a todos que lá estão. Vibramos também por todos os nossos irmãos idosos, querem seus lares, querem asilos, casas de saúde, que sejam respeitados, amparados, auxiliados naquilo que mais necessitam neste momento. Que também as pessoas que estão à volta ou que trabalham nesses locais
possam fazer com amor e com respeito. E assim, vibramos também pelas crianças, tanto em seus lares como em orfanatos, pelas ruas, que recebam as nossas vibrações amorosas, para que se fortaleçam na luz, que possam ser acolhidas com amor, com respeito, auxiliadas para o bem. E assim vamos vibrando também por todos os responsáveis por estas crianças, por conduzi-las no caminho reto, no caminho do amor, no caminho do respeito, da luz, no caminho da evangelização, no caminho de luz. E assim, vamos vibrando por todos os nossos irmãos que perambulam pelas ruas, principalmente nestas noites frias, que consigam abrigar-se, que consigam e aceitem os abrigos das cidades. Sabemos que muitos rejeitam devido a regras, a disciplina, por não poderem usar drogas, por ter horários, que eles aceitem a oportunidade do alimento, da higiene e de uma cama. Vibramos por todos os trabalhadores desses locais, que saibam acolhê-los com respeito, com dignidade, com amor. E assim, vamos estendendo as nossas vibrações por todo o nosso Brasil, por todo o planeta Terra, principalmente onde há conflitos. Vamos vibrando para o cessar-fogo, para o amor vencendo o ódio, a luz as trevas, a paz a guerra. E assim, envolvendo o planeta Terra com muito amor, com muita luz, clareando os governantes para perceberem a necessidade da paz, do amor e do respeito. E assim, agradecemos e neste momento pedimos licença para levarmos essas energias aos nossos lares, aos nossos entes queridos que lá ficaram, aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, parentes e os possíveis inimigos. E finalmente, pedimos por nós mesmos, para que tenhamos mais fé, compreensão e aceitação. E assim, a humildade necessária, conforme foi falado hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Todos bem?